Então, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde, Nayane, Ítalo, Renan, Ramon. Agradeço a presença de vocês. Boa tarde, Leandro, também. Hoje a nossa aula síncrona, Mecânica das Estruturas 2. Acredito que seja uma aula breve, como eu falei antes de começar a gravar, né? Porque hoje é a nossa prova. Vou abrir um espaço inicial para vocês trazerem algum tipo de última dúvida que queiram colocar, perguntar sobre o conteúdo, tá bom? Fiquem à vontade. Lembrando que essa prova foi adiada, né? Seria na sexta-feira passada, mas pedido da maioria, né? A gente adiou ela para essa sexta-feira. Alguns de vocês fizeram a prova, né, na sexta-feira passada, né? Foi o acordo que eu fiz. Se você é um desses, tem um pouquinho de paciência, eu ainda não corrigi. Vou corrigir conseguir colocar ela na lista vermelha aqui das prioridades. Atualmente está na lista verde. Como a turma vai fazer a prova hoje, eu considero que a partir de hoje, né, no caso a partir de amanhã, quando a turma inteira entrega a prova, que elas entram na lista amarela, vamos assim dizer, de prioridades. Pode falar aí, tá? Fica à vontade. Professor, ah, a prova, eu acho que deveria estar anexa na tarefa, né, do cigarro. Não tá. Não, eu só anexo a prova quando for começar. Assim que terminar a aula, eu vou anexar, no caso, a prova. Ah, tá. Ela, na Primeiro verdade, essa aula, depois a prova, né? ela, na verdade, era para começar às 4 horas, tá? Aí eu mudei a tarefa para começar às 2, porque eu pensei até que não ia ter aula hoje. Hoje foi o dia que eu me vacinei, e eu não sabia o horário que ia ser a vacina. Então, corri um risco de a gente não ter aula, e eu já deixei preparado no cigarro e deixei o arquivo salvo, obviamente, comigo, pessoalmente, no celular, que se precisasse eu mandava a prova para vocês de forma emergencial no grupo do WhatsApp. Mas eu vou colocar a prova já já, né, na tarefa, tá? Aí vocês estão ganhando, em tese, mais 2 horinhas, né? São 24 horas para a prova, né? Em tese vocês vão ganhar um pouquinho mais. Não mais 2 horas, né? Porque eu ainda não deliberei, mas se a aula terminar de 2h30, vocês vão ter 1h30 a mais em relação às 24 horas. Geralmente vocês entregam bem antes, tá? Acho que foi até você que perguntou no grupo, né? Se tem tempo para dormir na prova. Tem 24 horas é suficiente para muita coisa, tá? Essa prova, inclusive, é uma prova que já foi usada em ambiente de sala de aula e foi feita em 4 horas, muito tranquilamente, com alunos tirando 10, então acredito que é muito tranquilo, não é nada impeditivo para que seja feito dentro do prazo bem folgadamente, vamos Tá, dizer boa assim. tarde, pessoal. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Eu Alexandre. falei no sono, viu, professor? Porque algumas vezes a gente negligencia ele. Não, tem que dormir, não. É por isso que são 24 horas. Eu digo assim, a prova são 24 horas e eu explico por quê, tá? Essa é uma prova que dá, se fosse sala de aula seria 4, não seria nem 4 horas, dá para fazer em 2, mas seria 4 horas porque as provas de Mecânica 2 a gente faz realmente nos sábados, por causa do conteúdo e tal, então eu sempre uso um horário extra, eu sempre usei horário extra na prova, independente de remoto, essas coisas. A gente sempre fez a prova num sábado. Sempre, sempre, sempre. O pessoal até brincava, né? Ah, aquela disciplina que você faz prova no sábado. Essa é aquela disciplina que você faz prova no sábado, um horário extra. Mas quando veio a resolução, né, ela limitou, se eu não me engano, limitou a 8 horas, né? Aí eu fiquei, cara, 8 horas, entre 8 horas e 24 horas, a diferença para mim é nenhuma. Tipo assim, vocês vão ter os mesmos acessos em 8 horas. Então, quem quiser copiar a prova de alguém em 8 horas, vai copiar, e em 24 horas vai copiar do mesmo jeito. Não muda muita coisa em relação a isso. Mas o que faz em relação às 24 horas que eu deixo, e eu explico, estou conversando, tô enrolando para explicar, mas eu explico porque é o seguinte: cada um faz no seu tempo. Tem gente que é notívago, tem gente que gosta de fazer as coisas de noite, faz de noite. Tem gente que gosta de fazer as coisas na última hora, então pode acordar amanhã de manhã e fazer de última hora tranquilamente.
Tem gente que é mais ou menos por isso, entendeu? Não é porque precisa de 24 horas para fazer, tá? Não é o caso. Não, não nas minhas provas, tá? Também não tem pegadinha, não tem, o professor inventou um negócio para pegar a gente, não sei o quê. Na primeira vez que a gente fez remoto, eu ainda até inventei de fazer vários modelos de prova, só que dá certo, mas eu prefiro não fazer mais, porque dá certo, mas aí fica constrangedor às vezes, né? Porque o aluno copia do colega que a prova era diferente, aí fica bem constrangedor. É para evitar esse tipo de constrangimento da parte de vocês, como eu sempre falo, vocês são adultos, responsáveis por que cada um pensa sobre a vida, então vamos evitar esse tipo de constrangimento. E difícil era de explicar depois, né? Porque as provas têm modelos diferentes, tinham, né, modelos diferentes, mas tipo assim, um dado era bem explicitamente diferente do outro. Aí o colega usou o dado do colega vizinho. Né? Aí, tipo assim, requinte de crueldade, né? Não tenho muito nem o que fazer. Né? Aí tive que zerar provas, e é muito angustiante zerar a prova, né? Muito triste. É uma das piores sensações que o professor tem, né? Pelo menos eu, né? Tem gente que gosta, eu não gosto muito, não. Mas assim, não é para deixar de dormir, não, pelo amor de Deus. E assim, eu tenho percebido, Ítalo, que as provas, todas minhas têm sido depois da resolução, todas têm sido 24 horas. A grande maioria entrega, por exemplo, as turmas de mecânica que são pela manhã, né, mecânica 1, a grande maioria entrega no início da tarde. A grande maioria, que eu digo, é mais de 50%. Em mecânica 2, aumenta um pouquinho, porque como a prova às vezes começa de 4 horas da tarde, e aí realmente tem gente que entrega, a maioria entrega de manhã, na manhã cedo, de manhã cedo, né? E tem os casos, né, que entregam de última hora, né? Mas cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Pode botar uma Chega mola. a hora da prova e a gente sabe das dúvidas, eu. Pode botar uma mola de momento tranquilo na prova aqui. Aquela molinha que fica rodando assim, que eu fico no final da prova. Aí se nós viemos na prova, professor, nós vamos no privado. Professor, surgiu uma dúvida agora aqui. É desse jeito, né? É desse jeito. Professor, mas tá a dúvida aqui, que tá todo mundo com a mesma dúvida. Ih, vocês estão conversando? Já teve, é engraçado, mas já teve. A dúvida de todo mundo, né, professor? A pessoa tá com a dúvida, todo mundo tá com essa dúvida. Certo, pode dizer qual é. Eu digo que antes de ser engenheiro, antes de ser professor, eu sou muito bom de lógica, tá, pessoal? Muito bom de lógica mesmo. Na época que eu dava aula na UNP, vou contar um caso da UNP que aí vai atingir ninguém da UFES, né? A não ser que tenha algum de vocês que tem um colega que... Mas eu fui professor na UNP por um tempo, né? Um belo dia, tinha uma turma muito grande, não vou dizer de qual disciplina, que aí já ajudaria a achar mais ou menos as pessoas, mas... E aí aconteceu de uma cola assim explícita, né? E assim terminava a aula e eu ficava no bate-papo com os alunos, como às vezes eu tento com vocês, e na época do presença a gente fazia, conversar um pouquinho depois da aula, alguns que querem conversar ou fazer algum tipo de pergunta. E aí eu sei que terminou a aula, eu estava no grupinho assim, e eu sabia, o aluno que tinha colado estava naquele grupo, né? Aí eu peguei e falei assim, ó, pessoal, eu sei que houve uma cola nessa prova, era uma prova, um trabalho, não lembro o que era especificamente. Eu sei que houve uma prova e eu sei quem foi. Só que eu fico muito chateado em ter que chegar para a pessoa e falar, você colou e tal. Eu prefiro muito mais, e eu não estava se dirigindo a ninguém na hora, né? Estava falando de uma forma bem genérica. Eu prefiro muito mais que a pessoa chegue a mim e diga, professor, eu cometi um erro, foi um momento de emoção e tal. Aí eu peguei, né? A pessoa foi até mim depois, constrangido, obviamente, né? Mas, professor, eu realmente fiz. Se eu sabia que eu tinha feito, sabia. Eu sabia que você tinha feito, mas eu preferi que você viesse falar. E porque assim, para você não vai ajudar nada isso aí. Mais uma chance que a gente tem de entender que o processo não é produtivo, né? Embora resolva o seu problema imediatamente, mas não é produtivo. E colar em provas, sinceramente, você tem uma leve inspiração e tal, estou com uma dúvida, uma coisa, mas colar, pegar a prova do colega, não vou esperar o colega fazer, ele vai me dar e eu vou fazer. Isso aí é inocência dos dois lados.
O maior vitorioso é o cara que entrega a prova, né? Porque, tipo assim, é um concorrente a menos. Obviamente que isso não é uma variável única, né? Mas é uma variável, né? Dizer assim, lá na frente esse cara, quando estiver fazendo um projeto, ele vai ser meu. Vou dar consultoria a ele, né? Então, vou cobrar, né? Agora é de graça, mas na época vai ser cobrado. E eu ouvi dizer que tem cabelo que cobra, né? Os caras de hoje em dia que cobram. Não aí quando eu falo vocês nessa turma, mas eu já vi casos engraçados de pessoas que, não, professor, é outro caso também que vou contar, né? Um ex-aluno já formado lá da primeira turma veio falar, professor, a gente aqui tem um esquema. O que foi? Não, é porque o pessoal lá na UNP, em determinada matéria, tem uma dificuldade. Eu vou falar mal de novo da UNP, né? Mas não é falando mal, não, é só um caos, né? Causos são causos. Aí Professor, Oi, pode falar. eu sou formada pela UNP, né? Meu primeiro curso foi pela UNP. Sim, sim. E como aluno da UNP, sempre eu já vi, não no meu curso, mas sim na área do civil. O pessoal faz muito isso aí que o senhor vai dar de exemplo agora, de procurar os alunos da federal para resolver as coisas. Victor, foi muito constrangedor para mim por isso, né? Porque assim, eu fiz parte da história lá, eu fui um dos fundadores, não fundador, né? Dizer que eu sou fundador do curso lá é um exagero, mas eu revisei o PPC de lá, né? Participei ativamente da revisão. Eu via lá como uma carreira, né? Larguei um doutorado para ser professor lá e tenho o maior orgulho de ter feito parte do início da UNP. E o caso, como você vai contar, é basicamente isso aqui, né? Professor, a gente tem um esquema lá com os alunos que é o seguinte: eles têm dificuldade de determinado. Alguns, né? Não é generalizado, mas tem dificuldade com projeto de projeto elétrico, por exemplo. Não era nem elétrico na época. Projeto elétrico. Aí a gente cobra um determinado valor para fazer para o cara. É um negócio interessante, né? Tipo assim, você tá pagando, em tese, para fazer um curso superior, e aí você paga por fora para alguém fazer os seus trabalhos. É um negócio muito esquisito, né? É esquisito. Né? Na minha cabeça não tem muito sentido. Tá? E assim, a gente está num ambiente de formação, né? Eu gosto muito de usar o PBL, até porque eu digo para vocês, pessoal, esse PBL é a melhor oportunidade que vocês têm. Para quê, professor? Para aprender? Não, para errar. Errem bastante. Cada erro que você tiver no PBL vai ser, assim, uma bagagem de conhecimento enorme. E eu entendo a mesma coisa, uma prova. Quanto mais você errar numa prova, é melhor. Agora, desde que você pega aqueles erros, então, eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. A prova, embora a gente queira tirar um 10 é uma coisa maravilhosa. Tá? Hoje a meta de todos, né? É ter 10, é ter 5 estrelas, é ter seguidores nas redes sociais. Mas isso aí é meio que ilusório, tá, pessoal? É bem ilusório mesmo. Isso é um negócio que vai passar. Pode ter certeza. Quando passar, fica o vazio, né? Tem até uns stories engraçados nisso. Quem é você fora dos stories, né? Quem é você real, né? Porque às vezes o cara faz uma imagem de si que é o 10, né? Mas no final das contas o cara tá todo destruído por dentro. E falando nisso, né, a gente tá no mês de setembro amarelo. É muito importante cuidarmos da nossa saúde mental. Eu falo com muita propriedade. Eu já tive e tenho problemas de ordem saúde mental. Preciso me cuidar e todos nós precisamos nos cuidar. Então se cuidem. Quem tiver dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda profissional quando for necessário. Procure amigos para conversar. Né? Hoje está no momento que a gente está mais difícil, que a gente não se vê pessoalmente, né? Mas não fique para si, tá? Se cuidem. Pode ter certeza que você é muito mais valioso de qualquer pensamento negativo que vem na sua mente, tá bom? E qualquer dificuldade, ela não é maior do que a nossa força para vencer essa dificuldade. Nós temos mais força do que a gente tem existe uma palavra que fala assim, que Deus só nos dá a carga que a gente consegue carregar, né? O fardo que a gente consegue suportar. Então, isso é bem real, tá? Na hora que você achar que você não suporta mais o fardo, pode ter certeza que você suporta, tá bom? E quem precisar de conversar, aí sim, no privado, quem quiser trocar alguma ideia comigo, pode me procurar, fique sempre à vontade, que eu estou à disposição para ajudar no que for preciso, tá bom? Abrindo de novo, aí o último aviso, né, vamos assim dizer, extra disciplina. Quero compartilhar com vocês um momento importante hoje do dia, né, que eu já falei para quem estava logo no início, mas alguns entraram já depois.
Hoje foi o dia que eu tomei a segunda dose da vacina, não só eu, minha esposa, minha professora. Levamos o nosso filho para o ginásio lá do César, ele ficou muito feliz, subiu na arquibancada, ficou gritando lá. Ele só queria tirar todo mundo lá do meio para jogar bola, mas acho que vai ter uma oportunidade melhor para a gente fazer isso mais à frente. Mas é um momento assim ímpar, onde a gente tem que valorizar o SUS. Nós somos um dos únicos países do mundo que tem um sistema de saúde como o nosso, que embora a gente reclame bastante, a gente adora reclamar, mas é um sistema que é universal, tá? Isso tem um valor incomensurável. Se não fosse ele, a gente não teria a quantidade de pessoas vacinadas que a gente tem hoje. Não só ele, né? Muita gente lutou por essas vacinas. Muitos lutaram contra, tá? Esses a história vai julgar no seu tempo correto. Mas os que lutaram a favor, e todos que estão lutando, e eu peço que vocês sejam pessoas ativas nesse sentido. Já falei isso em outras aulas e repito, vocês são pessoas, cabeças pensantes, vocês são formadores de opinião, vocês são pessoas inteligentes. Então, assim, emanem para as pessoas que estão à volta de vocês a importância de se vacinar, a importância de não ficar divulgando informações mentirosas que só vão trazer prejuízo para os indivíduos, né? E para a sociedade. Então, assim, vacina é importante, a vacina é segura. O máximo que você vai ter uma dorzinha no braço, uma dorzinha de cabeça. Eu estou, por exemplo, com uma dorzinha no braço. Para levantar o braço agora dá um pouquinho, mas logo, logo passa. E vai ser a porta de saída da gente dessa crise, né? Essa é uma crise que a gente vive, uma crise muito real, que já está se refletindo em diversas áreas, né? Então, assim, vacina, sim, viva o SUS, né? E viva a ciência, tá, pessoal? Viva a ciência. E a ciência só existe porque Deus permite, tá? Para aqueles que são... Às vezes a pessoa tá no país errado, né? Devia estar lá no Afeganistão e tem um pensamento meio maluco, né? Deus é contra as vacinas. Deus não é contra a vacina, Deus capacita a gente. Deus nos fez seres inteligentes, como Ele é, né? A sua imagem e semelhança. E essa inteligência que produz as vacinas, tá? Então, façam isso, emanem essa informação a todos que estão à volta de vocês. E quando for a oportunidade de vocês, acredito que muitos já devem ter se vacinado, ou todos, né? Pelo menos a primeira dose. Quando chegar a oportunidade, não deixe de tomar a segunda dose, tá bom? Se você tiver uma vacina de segunda dose, e por aí vai, tá? Fica aí o recado. E o meu agradecimento público pelo SUS, né? O SUS é fantástico, tá bom? E nem tem fila, tá, pessoal? Foi bem rapidinho, foi super rápido. A primeira dose não teve fila nenhuma. Hoje tem até uma pequena filinha, mas foi super rápido, não passei nem meia hora lá, eu e minha esposa e o pequeno. E prontos para uma vida melhor agora, mais tranquilo, mais seguro, né? Tentar voltar aos poucos ao nosso velho normal, tá? Eu estou só enrolando, tá? E eu espero que vocês tenham alguma dúvida, senão a gente vai encerrar e eu vou colocar a prova para vocês. Disponibilizar a prova. Se eu quiser fazer alguma questão aí da lista, professor, de deformações, alguma coisa. Ou da prova. Não vou fazer questão. A essa altura eu não vou fazer questão. Até porque se eu fizer uma questão, eu vou dizer, vixe, essa é a questão da prova, né? E daqui a 5 vocês vão ver que não é a questão da prova. Aí vão dizer, professor, o senhor sacaneia com a gente. Eu só repito a pergunta, né? Para quem chegou depois. Se eu botar uma molinha de rotação, tá tranquilo, né? Na época que eu ouvia isso dos meus professores, eu ficava pé da vez. O professor tá dizendo que vai botar uma mola de rotação. Mas, obviamente, eu não vou botar, tá, pessoal? Ai, ai. Mais um caos, né? Aproveitar o momento stand-up, né, também. Essa semana no grupo dos professores, não vou dizer de que grupo dos professores, eu participo de alguns, né? São poucos, mas eu participo. Teve um professor falou o seguinte: hoje eu estava dando aula, de repente o aluno falou. Ele abriu o microfone e falou, tirou uma dúvida. Eu quase infarto. Não é o caso de vocês, né? Porque a turma
é muito participativa, diante das proporções que a gente tem hoje em dia, né? Sempre vocês estão falando, né? Mas é engraçado, é uma piada dos novos tempos, né? Tipo assim, o aluno falou, eu quase infarto. Tipo assim, ficou surpreso, né? Que não tinha, ninguém falava mais, ninguém fala. Professor, se o senhor quiser falar um pouco sobre a prova também, como é que ela tá, explicar alguma coisa assim, que acha pertinente. Não, a prova está super tranquila, tá? São 5, é uma questão só, na verdade é uma questão só, aqueles textinhos que eu gosto de colocar inicialmente, né? Ela traz à memória um pouco dos PBLs recentes, né? E são questões bem diretas. Agora sim, são 5 subquestões, né? São 5 itens. Qual é o conselho que eu dou, né? Foque no seu objetivo, tá? São 5 subitens, dos quais um é bem difícil em termos de tempo, né? É o que vai gastar mais tempo. Então não vai gastar energia nesse último item. Gaste energia nos itens que são mais rápidos e curtos, né? Mais diretos. Quer dizer assim, faz esses 4 itens, que aí você garante uma nota 8, né? Aí quando você fizer esses 4 itens, vai para o item 5. Né? Cada um tem o seu jeito de fazer prova, mas essa é a sugestão que eu dou. É uma prova que, se fosse só esses 4 itens, a prova seria sossegada. Para todo mundo tirar 10 com os pés nas costas. Mas tem uma questão que ela dá um pouco mais de trabalho. Então, assim, se eu fosse fazer a prova, a minha sugestão seria essa. Focar nessas 4 que são mais diretas, fazer, né? Encontrar respostas bonitinhas, dá para fazer sozinho, tranquilo. Não precisa nem pedir ajuda dos colegas. Só confere depois, né? Se deu certo ou não. Mas dá para fazer sem grandes dificuldades. Sem grandes não vou conseguir falar, malabarismos, né? Dá para fazer por integral, dá para fazer pelos gráficos, dá para fazer do jeito que você achar mais conveniente, todos dá para fazer bem rapidinho. E eu digo, a outra questão, o último, inclusive está na ordem, na sequência, o quinto item, pense um pouquinho sobre ele dá um pouquinho mais de trabalho, ele não é difícil, mas ele dá um pouco mais de trabalho, obviamente, então deixa ele para fazer quando você já tiver feito os outros com mais tranquilidade. Como eu disse, não tem pegadinha, não tem nada, nenhuma grande invenção, não. É bem sossegado. Quando eu comecei a ser professor, outro caos, né? Hoje é o dia dos caos. Quando eu comecei a ser professor há umas décadas atrás aí, eu fazia a leitura da prova. Eu pensei até em fazer isso hoje com vocês, mas é um negócio tão piegas, porque eu não vou estar nem vendo vocês. Aí pode ser que esteja todo mundo rindo, otário, eu não vou fazer isso, não. Fazia leitura de prova. E é engraçado que eu estava no doutorado agora recentemente, vai fazer quase 4 anos que eu voltei, né? Mas porque a gente está 2 anos na pandemia, eu estou meio fora de tempo, assim. Para mim, eu voltei do doutorado um dia desse. Mas na época do doutorado, o meu orientador, inclusive, fez 2 disciplinas com ele. Uma das disciplinas que ele ministrava, ele fazia leitura de prova. Eu achei muito engraçado. Eu não faço mais isso. Eu acho que meio... Assim, parece que eu quero induzir você a interprete a questão. A leitura de prova eu deixo para vocês, cada um lê sozinho. Até porque eu escrevo mal pra caramba, e quando eu vou ler o que eu escrevo, eu fico mais vergonha ainda, eu vou ficar vermelho aqui na frente de vocês, e não vai dar certo. E desde já, como eu sempre falo, peço desculpas pelos eventuais erros de português, qualquer dúvida que gere algum tipo de dubiedade, vocês podem perguntar no grupo, né? Eu retiro essa dúvida. Se houver, mas acho que esse caso não há, não. Nessa prova não há, não. Sem mais delongas, dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Beleza, pessoal, eu vou entrar agora aqui no Siga e vou colocar a prova para vocês, tá bom? Aí eu desejo a todos uma boa prova, façam tranquilos, no tempo que vocês têm. Professor, antes do senhor concluir aí, tem como só o senhor falar para a gente se já falou com o cara do PBL para decidir se vai ser de um pavimento ou 2 o projeto? Você pode dizer assim, eu diria assim, você diria, Raimundo, você não falou não, né? O cara veio ontem. Ele estava aqui em casa ontem. Ele veio e a família vieram aqui em casa por razões médicas. A
filha veio fazer um exame e eles passaram por aqui, ó, tomaram café conosco. Você acredita que eu esqueci, cara? Eu devia ter falado com ele pessoalmente, é isso. Mas assim, por minha responsabilidade, tá? Podem fazer com 2 pavimentos. Se algum grupo já tiver começado a desenvolver com um, já tiver andado mais do que o que dê para voltar para trás, pode fazer com um também. Aí a gente fica com as 2 propostas, tá bom? Mas quem ainda for desenvolver pode fazer com 2 pavimentos, por minha conta e risco, tá bom? Eu devia ter dado essa resposta, né? Eu sou um cara muito esquecido, né? Se eu não tiver com as coisas anotadas, eu acabo esquecendo. E ele veio aqui ontem, a gente conversou bastante, mas falei sobre o PBL com ele, né? Algumas das expectativas que eu tinha, mas eu esqueci de fazer essa pergunta que era crucial, né? É falha minha, né? Mais uma. Pronto, eu vou colocar agora aqui no cigarro para vocês. Eu só peço que o primeiro que acessar só me confirme se está ok, se teve acesso. Pronto, o cigarro aqui está dando comportamento inesperado. Tá? É o comportamento esperado dele. Vou tentar mais uma vez aqui. E se não der, eu mando diretamente no grupo. E depois ponho no cigarro. Agora vai, peraí. Tá, atividades. Tarefas. Primeira avaliação. Pronto, agora aqui eu consigo colocar. Aí eu peço, pessoal, encarecidamente, tá? Não tem aconteceu já nessa turma, em outra atividade, não envie em outro formato diferente de PDF, pessoal, por favor. Envie em PDF a avaliação. Porque tem formatos que não dá certo. Quando vem zip, eu fico tremendo as pernas. Eu uso meu computador, eu uso meu computador pessoal, né, para as aulas. Então, se esse computador morrer por causa de um vírus, aí mata as aulas. Então, assim, bota no PDF, que é mais seguro, né, para todos, e fica a provinha documentada. Ah, mas eu fiz arquivo que eu preciso compartilhar. Então, faz o seguinte, compartilha só os prints, né, do arquivo, do coisa, e põe anexo dentro do PDF. Você pode colocar o link para sua pastinha no Drive, onde está o arquivo que você queira mostrar que é fundamental, se for o caso. Pronto, em tese já está disponível, pessoal. Eu peço apenas que alguém confirme aí se deu certo. E a gente está por encerrada a aula de hoje e fico só desejando a vocês boa prova. E que Deus abençoe em tudo que vocês forem fazer na vida, né? Valeu, professor. Já está disponível aqui. Valeu, gente. Boa prova, viu? Valeu, professor. Se houver alguma dúvida de caráter coletivo, vocês podem fazer no grupo diretamente. Se houver alguma especificidade que você queira compartilhar, você pode falar comigo no privado, tá bom? E boa prova a todos. Até a próxima sexta-feira a gente se encontra pessoalmente novamente, tá? Na nossa aula simples. Valeu, professor. Boa... Matheus, valeu. E desejar boa prova. Bom fim de semana. Boa prova. Boa prova para todos. E bom final de semana também. Tá? E aí, tá a segunda dose já, hein? Já, foi hoje, graças a Deus. Dosado. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje tá bom. Valeu, Matheus. Valeu.